também. Mas a Bíblia aqui nos narra que Pedro ele estava numa cidade vizinha e foi anunciado que Pedro se encontrava nas redondezas, né, e que precisava da ajuda de Pedro. Então os discípulos mandaram 2 homens para que ali Pedro viesse a socorrer, porque a Tabita ela tinha morrido. E Pedro chegou e disse que iria se fazer presente. E os homens que vieram anunciar a morte de Tabita, de Dorcas, disseram que ele não demorasse, que ele viesse o mais rápido possível. Aí isso nos traz a lembrança de que quando Jesus recebeu uma notícia que Lázaro, seu grande amigo, tinha morrido, Jesus ainda passou dias para chegar ao encontro de Lázaro. Mas aqui nessa passagem fala que Pedro foi ter de imediato, não demorou. Muitas das vezes a gente acha que Jesus tem demorado e às vezes a gente acha que vai ser o hoje, vai ser agora, que ele vai ter que responder as minhas petições e as tuas petições. Mas eu quero te dizer da parte do Senhor, o nosso Deus, ele não tarda, ele não falha, ele vai chegar no tempo certo. Se você é discípulo do Senhor, se você tem feito a obra do Senhor com seriedade, tem cavado poço, tem evangelizado, tem orado, tem se colocado de joelho diante de tantas situações, mas tem clamado a um Deus que tudo pode, que tudo vê, que nada passa despercebido, ele vai chegar ao teu socorro. Não importa o tempo, se é hoje, se é daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, mas uma coisa tenha certeza, esse alfaiate, aleluia, ele vai fazer com que a costura que ele iniciou na minha vida e na sua vida seja dada por acabada. A palavra do Senhor nos ensina lá em Filipenses que a obra que o Senhor ele inicia, ele há de concluir na minha vida e na sua vida. E essa mulher, ela tinha muito valor, porque ela ajudava os pobres necessitados, costurava para eles, aqueles que não tinham condições, né, de ter uma roupa. Ela ali com todo carinho, quando alguém chegava, ela fazia jus da sua bondade, da sua infinita misericórdia que Deus plantava no coração dela. Ela tinha um coração muito bom. E assim ela fazia não só as túnicas para as pessoas que eram profetas do Senhor, ela costurava também as roupas daquelas viúvas, de nobres, de pessoas também que não eram nobres da época. E Deus fez com que, infelizmente, ela viesse a chegar em óbito. Mas essa mulher ela foi colocada justamente ali no local, lavaram ela e colocaram ela no cenáculo. Em outras traduções, fala que ela foi colocada num quarto, né? Prepararam o corpo dela, perfumaram, embalsamaram e foi colocada ali no quarto. E Pedro foi avisado que aquela mulher, ela estava ali naquele quarto, totalmente sem vida. Mas aí é onde Deus quer falar para mim e para você, nesse exato momento. Eu não sei o que morreu na tua vida. Eu não sei quais são os teus projetos. Se os teus projetos já estão dados como morto, ou até esquecido ali naquela gavetinha, Deus manda que você entre no quarto, em secreto, se ajoelhe e ore ao Senhor, para que o Senhor te responda e responda as tuas petições. Porque esse Pedro, em outrora, teve passagem que fala na Bíblia, que Pedro, ao ver Jesus em meio a uma tempestade, ele foi conduzido
por meio da fé, a andar sobre as águas. Ele foi ao encontro de Jesus. E ele, ao olhar o obstáculo que estava pela sua frente, ele afundou. Mas aqui fala de um Pedro que ele venceu um obstáculo que estava na frente dele. Ele foi desafiado diante de outros discípulos que Dorcas tinha morrido. Mas ao entrar no quarto, o segredo que houve aqui, o decreto que houve aqui, foi que Deus queria manifestar a glória dele mais uma vez na vida de Pedro, como ele quer manifestar a glória dele também na tua vida e na minha vida. Simplesmente Pedro entendeu, pronto. Agora, essa situação, eu vou ter que entrar nesse quarto, pedir que para que todos saiam, porque há momento na minha vida e na tua vida que Deus quer ter um particular comigo e com você. E o particular que o Senhor quer ter comigo e com você, muitas das vezes está ali no quarto, onde muitas das vezes nós abrimos as nossas bocas para conversar com A e com B e não entramos no nosso quarto, que é lá que nós iremos ter resposta de milagres a vir acontecer na minha vida e na sua vida. E foi justamente isso que Pedro fez. Pedro agora, ele resolveu enfrentar aquele obstáculo simplesmente se ajoelhando, fechou a porta do quarto ou do cenáculo ali, colocou as viúvas que ali se encontravam a chorar por aquela mulher, porque aquela mulher que agora estava morta não poderia ajudar aquelas viúvas, e elas estavam com momentos de dores, estavam pessoas ali enlutadas em volta daquele discípulo maravilhoso, de um grande testemunho, que deixou ali um legado. Dorcas, ela deixou um legado de ser uma verdadeira discípula do Senhor. E ali as pessoas estavam enlutadas, estavam a chorar. E muitas das vezes, quando a gente está enlutado, a gente quer estar junto do luto. Mas Pedro foi usado por Deus e disse assim, sai todo mundo daqui agora. Sai que eu preciso ficar sozinho. E qual foi a primeira estratégia que Deus deu para Pedro? Pedro disse assim, pronto, agora eu estou de cara a cara com a morte. Eu não posso, mas o Deus que eu sirvo pode. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Você não pode vencer essa guerra de qualquer jeito. Ei, a guerra que você está enfrentando, ela vai ser vencida e vai ser de joelho. Entra no teu quarto agora, fecha a porta dele e se ajoelha. Porque foi isso que Pedro fez. Oh, aleluia. Pedro pediu para que todos saíssem, fechou a porta do quarto, do cenáculo ali, se ajoelhou para depois orar. Mas muitas das vezes tem locais que a gente não pode se ajoelhar, mas a gente pode orar ao Senhor. Seja num balcão de uma cozinha, seja dentro de um ônibus, seja num trajeto de uma parada de ônibus para casa, nós podemos sim conversar com o Senhor, orar para que o Senhor venha atender as nossas petições. Porque onde há morte, tem que surgir vida quando eu e você ora. E foi justamente o que aconteceu. Pedro, ele se ajoelhou porque ali o momento estava justamente favorável a ele se ajoelhar. Vai ter momento na minha vida e na sua vida que a gente vai estar em lugares que a gente não vai poder se ajoelhar, mas a gente vai poder orar, sim. E por meio da oração, nós movemos os céus, nós chamamos a atitude coerente. Eita, chegando ligação. Nós chamamos... Entrou uma ligação aqui, olha só. Mas é justamente como eu estava falando. Pedro estava favorável e ali naquele momento ele se ajoelhou. E depois que ele se ajoelhou, ele orou ao Senhor.
E depois da sua oração, ele se levantou com ousadia. Porque o crente que desce na presença do Senhor, que ora ao Deus que pode mover os céus, a terra e o mar, ao Deus que ordena as impossibilidades a fazer tudo possível, ele simplesmente teve uma atitude de ousadia, se levantando e dando uma ordem. Oh, aleluia! E sabe qual foi a ordem que Pedro deu diante do inferno, diante daquela morte? Ele decretou que onde tinha morte tinha que chegar vida. Oh, aleluia! E a ordem, o decreto que Deus tem determinado na minha vida e na sua vida, meu pastor Anderson, que saudade do Senhor. Tu és bênção, és varão valoroso. Então Deus, ele tem ordenado que os seus profetas, ele tem dado uma ordem, apenas obedeça a minha palavra. Faça com que a minha palavra seja viva e eficaz diante do teu testemunho. E o testemunho que outrora a palavra do Senhor nos narra que Pedro, ele teve o pavor e o medo. E ali, a andar sobre aquelas águas, ele ficou desacreditado. Será que é Jesus mesmo? Ele começou a olhar circunstâncias desfavoráveis a ele, em meio àquela tempestade, e afundou. Mas aqui a Bíblia narra de um Pedro valente, de um Pedro ousado, de um Pedro que fez milagre da mesma forma que Jesus fez. Ei, Pedro, você que está aí do outro lado, você é um Pedro, sim. Você tem se ajoelhado diante da face do Senhor no teu quarto. Eu não sei qual é o local que você tem escolhido para conversar com o Papai do céu, mas uma coisa eu tenho certeza, ele está mandando você se levantar agora e decretar diante do inferno, onde tem a morte, que haja vida. Foi justamente isso que Pedro fez. Tabita, ei, Dorcas, levanta-te. A Bíblia diz que ela abriu os olhos e sentou. Você já imaginou? Foi justamente uma situação que estava agora. A morte, Pedro e Deus. E às vezes acontece isso na minha vida e na sua vida. É eu, você, ou seja, eu, o inferno, ou seja, você, o inferno e Deus. Mas só que quando tem um povo que se ajoelha e que ora, o inferno vai querer trazer respostas negativas, desfavoráveis aos meus sonhos e aos teus sonhos. Mas Deus chega com a palavra de decreto, com o maior alfaiate que existe. Porque quando Deus ele usa e faz uso de uma pessoa em determinadas profissões, e a profissão que ele tem ousado e usado é homens e mulheres de Deus para profetizar diante do inferno que haja vida onde não tem morte. Onde tem morte, aliás. O que é que tem morrido em tua volta? Qual é a situação que o meu Deus e o teu Deus não pode resolver? Qual é? Deus está dizendo, olha, o segredo é entrar no teu quarto, é entrar e conversar, porque Deus está entrando agora no teu quarto. Deus está entrando agora com um milagre, porque houve milagre ali, naquele cenáculo, houve milagre ali naquele quarto. A mulher abriu os olhos, e muitas das vezes nós estamos com os olhos vetado pelos chargos de lodo que o inferno tem lançado, onde nós, ai meu Deus, e agora eu não estou vendo nada. Eu tenho orado tanto, eu tenho entrado em campanhas, eu tenho entrado em jejum, mas eu não estou vendo nada mudar na minha vida. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus está trabalhando em secreto. Ele está tendo um particular contigo aí no teu quarto, aí onde você está. E está dizendo para você, continue orando, continue jejuando, continue se colocando de joelho. O milagre vai acontecer, vai ter vida
tua casa vai ter salvação, vai ter libertação. Deus vai restaurar tuas finanças, Deus vai restaurar a tua área sentimental, porque para Deus não há nada que possa impedir o trabalhar dele na minha vida nem na tua vida. Então aquieta o teu coração. Aquelas mulheres estavam ali. Meu Deus, eu fico imaginando assim, que aquelas viúvas ficavam cada um perguntando ao outro, o que será que Pedro está fazendo ali, naquele cenáculo, sozinho com aquela mulher morta? Será que ele vai trazer vida? Tem pessoas assim, do teu lado, pensando que será que Deus vai trazer vitória na vida dela ou na vida dele? Eu só vejo ele fazendo campanha, só vejo ele indo para EBD, indo para os cultos de vitória, jejuando, orando. Será? Será que vai ter milagre na casa dele? Será que o Deus que ele serve vai dar vitória a ele? Olha, deixa quem quiser pensar contrário. O que importa é o que você está fazendo, qual é a obra que você tem feito diante do que o Senhor tem mandado eu e você fazer. Porque aquela mulher Dorcas, ela tinha deixado um grande legado, ela tinha deixado um grande testemunho e houve vida novamente para ela. Porque eu acredito dessa forma, que muitas das vezes tem pessoas que estão querendo me matar e querendo te matar, querendo deixar a mim e a você morto e paralisado espiritualmente. Mas Deus chega nessa noite para dizer para mim e para você, ei, levanta-te, vai, levanta, abre os teus olhos, vem contemplar a beleza que eu estou preparando para você, oh aleluia, que pensava que você ia morrer, Deus está dizendo, ei, receba a vida, sou eu vida e vida com abundância, ei, Deus manda te dizer que você vai viver muito para contemplar a plenitude do Senhor e as maravilhas das promessas que Ele te fez. Deus manda dizer para você que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que te fez a promessa não é menino que revoga por conta de um pirulito, por conta de um chocolate se vende. Não, Deus não está interessado nas lutas que você está passando, não. Deus está interessado na obra que você está fazendo. Ei, Deus está querendo ter um particular com você, você não entendeu? Deus está querendo ter um particular comigo e com você. Vamos entrar no quarto, vamos nos ajoelhar, vamos decretar diante do inferno que nós iremos povoar os céus. Nós muitas das vezes nos preocupamos apenas nos ajoelhar por causas particulares nossas, enquanto o mundo aí está morrendo. Quantas Dorcas estão morrendo porque precisam apenas de uma palavra de ordem minha e sua e decretar que haja vida na vida dessas pessoas que se encontram mortas espirituais, sem forças para se levantarem. E muitas das vezes também nós estamos assim, sem forças. Mas o Senhor chega hoje para dizer: entra no teu quarto, porque ele já entrou no quarto. Ele já entrou no quarto e ele está dizendo que nesse quarto vai ter milagre. Porque a palavra do Senhor diz aqui que depois que tudo isso aconteceu, mandou chamar os santos dos santos. Ei, você é santo? Até aqueles que não são santos vão ver a santidade de Deus na tua vida sendo cumprida. Mandaram chamar os santos dos santos para ver ela viva. Ei, Deus está dizendo: receba vida, receba dose de ânimo, receba regozijo, receba paz, receba a paz que excede todo entendimento. Estão tentando te alfinetar, estão tentando dizer: olha, tu só quer ser
tal. Tu és um Pedro da vida que ora negasse a Jesus, ora tu esmurecesse e afundasse nas águas. Mas Deus está dizendo, ei, o Pedro que eu conheço é esse Pedro aí agora, que está se colocando de joelho, oh, aleluia, e que está se levantando para ordenar diante do inferno e decretar diante da bagagem que o inferno tem lançado sobre a minha vida, sobre sua vida, estagnar ele. É esse Pedro que Deus espera de mim e de você. Então levante no dia chamado hoje e tenha esse particular com o papai, porque ele está aguardando ter esse particular com você também. E o que ele quer mais fazer na vida dos seus é que os seus façam a obra dele. Porque quando eu e você faz a obra do Senhor, independente das dores, independente das circunstâncias, independente daqueles que têm nos apontado, independente daqueles que não acreditam no Deus que eu sirvo, que você serve. Aí ele diz assim, ó, enquanto você trabalha por mim, enquanto você entra no quarto e clama a mim, estou eu entrando nas causas que tu não pode entrar. Então o Senhor está entrando hoje, nas causas que eu e você não podem entrar. Mas ele diz assim, continue fazendo a minha obra, porque quando você faz a minha obra, entro eu primeiro, antes mesmo de você pedir. Porque o nosso Deus, ele conhece o meu pensar e o teu pensar. Ele sabe das minhas necessidades e das tuas necessidades também. Apenas ele quer que nós sejamos ousados. Mas não é ousados em revidar as afrontas que muitos têm feito para mim e para você. Não é ousados em trazer palavras contrárias ou até orações contrárias, não. Porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. E o sim de Deus para mim e para você só vai acontecer quando a minha oração estiver dentro da vontade que Ele quer. Você está entendendo? Então Deus quer que eu e você proclame o evangelho da verdade e decrete vida onde tem morte. Ou seja, cada um prestará conta de si a Deus. Então não importa se A e B não está fazendo, o que importa é que Deus te chamou para fazer. Porque se você não está fazendo conforme o Senhor tem ordenado, simplesmente, minha querida e meu querido, isso serve para mim também. Ele vai levantar outro que venha fazer o milagre dentro do quarto. Mas Deus quer você. Ele está dizendo, olha, é você que vai levar milagre para o quarto. Você está entendendo o mistério do Senhor? É você mesmo. O milagre só vai acontecer quando você entrar no quarto, quando você se ajoelhar, quando você orar e quando você for ousado, dando uma palavra de ordem da parte do Senhor, decretando vida. Receba vida. Amém? Que Deus possa te abençoar abundantemente. Orais por nós. Nós estamos aqui morrendo de saudade de muitas pessoas que faz tempo que a gente não vê, mas vai chegar o tempo que vamos estarmos todos reunidos em uma única mansão, que é lá, que Ele nos aguarda. Mas enquanto isso não acontecer, eu faço a obra aqui e você faz a obra aí, onde você se encontra. Amém? Um abraço no teu lindo coração. Shalom Adonai.